Minha irmã enlouqueceu após testamento do meu pai. Você não é da família. Após meu pai mencionar seu testamento, minha irmã Vanessa, de 31 anos, ficou obcecada com a ideia de que eu, aos 28 anos, não seria da família e manipulou meus resultados de teste de DNA, mas as evidências desmascararam suas mentiras. Antes da história começar, já vou te pedir uma força, estamos correndo atrás da meta de 1000 inscritos no canal. Se você gosta de histórias intensas como essa, se inscreve aí e vem fazer parte da nossa comunidade. Sempre tivemos uma relação cordial, não especialmente íntima, mas harmoniosa em reuniões familiares, com trocas esporádicas de mensagens, como é típico entre irmãos. Nosso pai, um homem bem-sucedido, construiu uma empresa de construção próspera a partir do zero, o que sempre foi motivo de orgulho para nós. Nossa mãe faleceu há 8 anos, vítima de câncer, uma perda que marcou profundamente nossa família. Há cerca de 6 meses, meu pai, agora no início dos seus 60 anos, começou a discutir a revisão de seu testamento. Ele mencionou, de forma casual, o desejo de organizar tudo, talvez criando fundos fiduciários para garantir que seus bens fossem divididos justamente entre mim e Vanessa, seus únicos filhos. É algo natural para alguém na idade dele, pensando em aposentadoria e no legado que deixará. No entanto, desde essa conversa, o comportamento de Vanessa em relação a mim mudou radicalmente. A irmã com quem eu compartilhava momentos agradáveis se tornou distante, desconfiada e, por vezes, hostil. Ela passou a fazer comentários estranhos, insinuando que eu não me encaixava na família e que sempre fui diferente. Tudo começou durante um jantar na casa do meu pai. Vanessa estava examinando fotos antigas na lareira quando pegou uma imagem minha recém-nascido. Ela a observou por um tempo inquietante antes de dizer, com um tom quase acusatório, sabe, você realmente não se parece nem com a mamãe nem com o papai nessa foto. Tentei levar na brincadeira, afinal, fotos de bebês recém-nascidos raramente revelam semelhanças claras, todos parecem pequenas batatas enrugadas. Mas ela insistiu, apontando meu nariz e olhos, questionando de onde vinham aquelas características. Meu pai estava na cozinha, alheio à conversa, mas eu comecei a me sentir desconfortável com a intensidade dela. Disse que ela estava sendo estranha e que muitas crianças não se parecem com os pais, já que a genética é complexa. Às vezes, herdamos traços de antepassados distantes, como o queixo de uma bisavó ou a forma dos olhos de um tio. Mas Vanessa me lançou um olhar penetrante, como se eu estivesse escondendo algo grave. O que mais me perturbou foi ela espalhar essas insinuações entre outros familiares. Durante a festa de aniversário do meu primo, no último mês, ouvi-a confidenciando a nossa tia que sempre sentiu algo errado comigo. Quando percebeu que eu estava ouvindo, não demonstrou vergonha, apenas deu de ombros e se afastou, como se sua desconfiança fosse justificada. Sua obsessão por genética e herança só cresceu. Vanessa passou a compartilhar histórias sobre famílias que descobriram segredos chocantes por meio de testes de DNA. Ela me enviou 3 artigos distintos sobre pessoas que souberam, por testes genéticos, que foram adotadas ou tinham pais biológicos diferentes. Repetidamente, ela enfatizava que o DNA não mente e que a ciência poderia revelar a verdade sobre laços familiares. Na semana passada, ela me encurralou na casa do meu pai e perguntou, com uma seriedade desconcertante, se eu já havia pensado sobre meus pais biológicos. Fiquei atônito, sem saber como responder. Perguntei o que ela queria dizer, e ela respondeu que estava refletindo sobre genética familiar e como eu era diferente de todos na família. Tentei conversar com meu pai sobre o comportamento dela, mas hesitei em entrar em detalhes, pois parecia uma loucura. Apenas mencionei que Vanessa estava preocupada e dizendo coisas estranhas. Ele notou que ela estava mais intensa, mas atribuiu isso ao estresse do trabalho. O que realmente me intriga é a convicção absoluta de Vanessa em sua teoria. Ela não parece agir por maldade ou para criar intrigas, ela genuinamente acredita que todos estão escondendo um segredo sobre minha origem. Mas eu sei, com certeza, que sou filho biológico do meu pai. Tenho as mãos dele, sua risada inconfundível e até sua tendência a me irritar com objetos que não funcionam. Da minha mãe, herdei a teimosia e os polegares duplamente articulados, traços que me conectam a ela de maneira inegável. Me pareço com os dois de formas distintas, e isso sempre foi evidente para mim. Comecei a me perguntar se Vanessa está enfrentando uma crise de saúde mental. A coincidência entre a revisão do testamento e sua mudança de comportamento é difícil de ignorar. Será que a preocupação com a herança a levou a criar essa narrativa de que não sou da família? Ou seria uma reação tardia à morte de nossa mãe, manifestada de forma tão peculiar? Não sei como lidar com isso, pois o comportamento dela está se intensificando. Recentemente, ela começou a falar sobre testes de DNA e descobrir a verdade na frente do meu pai. Ele ri, achando que é apenas uma excentricidade, mas percebo que ele está começando a notar algo estranho. Estou perdido e agradeceria qualquer orientação. Atualização 1. Lembram da obsessão de Vanessa por testes de DNA e genealogia? Ela transformou isso em um projeto familiar. Dias após meu relato inicial, ela apareceu na casa do meu pai com uma apresentação detalhada sobre genealogia e história familiar. Trouxe artigos impressos sobre testes de DNA, pesquisa de árvores genealógicas e genealogia genética, vendendo a ideia como uma atividade de união para nossa família estendida. A apresentação foi impressionante. Ela pesquisou empresas de testes, comparou taxas de precisão e analisou bancos de dados genealógicos.
Ela falou sobre conectar-se com parentes distantes, mapear padrões de migração familiar e, talvez, resolver mistérios sobre nossos bisavós. Meu pai, apaixonado por história familiar, ficou encantado. Vanessa sabia exatamente como envolvê-lo, mencionando a possibilidade de descobrir laços com figuras históricas ou parentes que migraram da Europa. Mas o que me deixou arrepiado foi a insistência dela para que todos participassem, especialmente meu pai e eu, como representantes da linha de sangue masculina direta. Ela apresentou tudo de forma científica e justa, destacando como os testes de DNA modernos revelam conexões surpreendentes. O mais astuto foi como ela embalou o projeto como um presente para o meu pai. Disse que queria criar uma árvore genealógica detalhada, com análise de DNA e pesquisa histórica, como surpresa para o próximo aniversário dele. Meu pai adorou a ideia, lembrando o quanto nossa mãe teria gostado do projeto. Ele rapidamente se envolveu, contatando outros parentes para participarem. Vanessa gerenciou tudo com maestria, pediu os kits de teste, coordenou a logística e insistiu em coletar pessoalmente as amostras para garantir o envio correto ao laboratório. Em uma semana, ela conseguiu o comprometimento de meu pai, 2 tias, 3 primos e até do tio idoso do meu pai. Todos estavam animados, e nossa tia começou a revisar álbuns antigos e documentos para contribuir. Mas eu sei qual é a verdadeira intenção de Vanessa. Ela não está interessada em história familiar. Ela quer provar que não sou filho do meu pai. Está convicta de que meus resultados de DNA mostrarão que não tenho laços genéticos com a família. Em vez de me confrontar diretamente, ela arquitetou esse plano para parecer uma filha dedicada, enquanto tenta expor o que acredita ser a verdade. Se eu apontar que o verdadeiro propósito de Vanessa é provar que sou adotado, vou parecer paranoico e defensivo. Ela me encurralou em uma situação sem saída, e minha única opção é prosseguir com o plano dela e torcer para que os resultados de DNA desmintam definitivamente sua alegação de adoção. O pior é ver meu pai se empolgar tanto com essa ideia. Ele tem me ligado a cada poucos dias para compartilhar novas informações que Vanessa descobriu sobre pesquisa genealógica ou para discutir possíveis conexões familiares que poderíamos encontrar. Ele não faz ideia de que sua filha está usando seu interesse pela história da família para tentar provar que seu filho não é seu filho biológico. Eu fico me lembrando que isso vai sair pela culatra de forma espetacular quando os resultados de DNA mostrarem que sou claramente filho do meu pai. Vanessa terá que admitir que sua noção de adoção está completamente errada, e espero que ela pare com essa obsessão. Atualização 2. Vanessa estava no comando de coordenar tudo, então os kits de teste de DNA chegaram ao apartamento dela. Ela mandou uma mensagem no grupo familiar dizendo que tinha recebido todos os kits e os distribuiria para que todos pudessem enviar suas amostras. Ela explicou que queria coletar todas de uma vez e enviá-las ao laboratório em lote para garantir que fossem processadas juntas. Eu estava marcado para vê-la ontem e pegar meu kit, mas tive que remarcar por causa de um problema no trabalho. Mandei uma mensagem dizendo que iria hoje em vez disso e pegaria o kit. Ela disse que tudo bem e que deixaria com a companheira de quarto se não estivesse em casa. Fui de carro até o apartamento de Vanessa esta tarde. A companheira de quarto me deixou entrar e explicou que Vanessa estava fazendo compras, mas tinha deixado meu kit de teste na bancada da cozinha. Havia 2 kits de teste na bancada da cozinha, então peguei um e estava prestes a ir embora quando percebi que a caixa já tinha sido aberta. Isso pareceu estranho porque esses kits devem permanecer selados até você estar pronto para usá-los. Abri a caixa para verificar se tudo estava dentro, e foi quando notei que alguém já tinha cuspido no tubo de coleta de saliva. Fiquei olhando para esse tubo por uns 5 minutos, tentando entender o que via. O tubo de coleta deveria estar vazio quando eu o recebesse. Eu era quem devia cuspir nele, selá-lo e enviá-lo ao laboratório, mas o tubo já tinha saliva. Minha primeira suposição foi que Vanessa tinha me dado por engano o kit completado de outra pessoa. Talvez ela tivesse confundido as caixas e me dado a amostra de um parente por erro, mas então olhei os documentos na caixa, e ficou claro que meu nome estava em todos os formulários. Foi quando caiu a ficha. Vanessa planejava enviar a amostra de DNA de outra pessoa no meu nome. Liguei para ela na hora para perguntar o que estava acontecendo com meu kit de teste. Ela pareceu confusa e perguntou o que eu queria dizer. Eu disse que o tubo de coleta já tinha saliva e que o formulário tinha meu nome, e houve um longo silêncio no telefone. Então ela riu e disse que era tudo uma brincadeira. Explicou que estava me testando para ver se eu notaria, e que ficou impressionada que eu notei. Ela alegou que tinha enchido o tubo com a própria saliva como pegadinha e que tinha meu kit de teste real esperando por mim. Eu disse que não era engraçado, que mexer com amostras de DNA não era brincadeira. Ela insistiu que era tudo em boa diversão. Quando cheguei em casa, pensei de novo nisso. Liguei para ela de volta e exigi saber de quem era o DNA no tubo de coleta. Ela tentou me despistar de novo, mas eu insisti. Finalmente, ela admitiu que pediu à amiga Clara para fornecer a amostra. Clara é colega de trabalho de Vanessa, e eu a conheci talvez 2 vezes em eventos dela. Ela não tem relação alguma com nossa família. Se o DNA de Clara fosse enviado no meu nome, os resultados mostrariam nenhuma ligação genética com o papai ou qualquer outro parente nosso. Perguntei diretamente a Vanessa por que ela faria isso. Por que tentaria enviar o DNA de outra pessoa no meu nome? O que ela esperava conseguir? Foi quando ela parou de fingir que era brincadeira. Ela alegou que precisava saber a verdade sobre minha origem e que estava protegendo os interesses do papai.
Disse que, se eu fosse realmente filho do papai, não deveria ter medo de fazer o teste direito. Mas se eu tivesse algo a esconder, isso revelaria. Sua lógica não fazia sentido. Ela parecia acreditar que enviar DNA falso no meu nome me exporia como fraude. Por exemplo, se os resultados falsos mostrassem que eu não tinha relação com a família, sua teoria de adoção seria comprovada. Tentei explicar o quão insano isso era. Informei que contribuir com o DNA de outra pessoa só confirmaria que Clara não tem relação com nossa família, o que já sabemos. Não provaria nada sobre minha verdadeira ligação genética com o papai. Mas Vanessa não estava ouvindo a lógica. Insistiu que eu estava escondendo algo, e que minha reação ao plano dela demonstrava meu medo da verdade. Explicou que, se eu fosse de fato filho biológico do papai, não deveria ter problema em fazer o teste de DNA legalmente. Garanti a ela que faria o teste oficialmente, mas que queria um kit totalmente novo que ela nunca tivesse tocado. Disse que pediria meu próprio teste diretamente do laboratório e o enviaria eu mesmo para garantir que não houvesse adulteração. Vanessa ficou furiosa e me acusou de ser paranoico e de sabotar o esforço genealógico da família. Ela alegou que todos estavam animados com a pesquisa e que eu estava estragando tudo com meu comportamento suspeito. Eu a lembrei que ela era quem estava agindo de forma suspeita ao tentar enviar amostras de DNA forjadas, mas ela só continuou desviando e dizendo que eu estava exagerando no que ela descreveu como uma pegadinha inofensiva. Ela desligou na minha cara quando eu disse que ia contar ao papai o que ela tentou fazer. Ela mandou uma mensagem logo depois, implorando para eu não envolver o papai e prometendo não mexer na minha amostra de DNA real se eu simplesmente deixasse pra lá. Eu não vou deixar isso pra lá. Vanessa tentou cometer fraude ao enviar o DNA de outra pessoa no meu nome. Isso vai muito além de suspeitas estranhas sobre minha origem. Pedi meu kit de teste de DNA diretamente do laboratório hoje. Vou enviar uma amostra autêntica e receber resultados legítimos que mostram que sou filho do papai. Isso é muito pior do que eu imaginava. Os resultados de DNA chegaram, e eu sou, sem dúvida, filho biológico do meu pai. Mas a reação de Vanessa a essa prova foi completamente insana, e estou começando a me preocupar com a saúde mental dela. Recebi meus resultados primeiro porque pedi meu kit individual diretamente do laboratório enquanto Vanessa ainda estava organizando os testes em lote da família. Meus resultados foram exatamente o que eu esperava, uma correspondência genética de 50% com o papai, laços genéticos claros com nossas tias e primos, e ancestralidade europeia que coincide com o histórico conhecido da nossa família. Tudo se encaixou perfeitamente com o que você esperaria de alguém que é claramente membro desta família. Fiquei genuinamente aliviado ao ter a confirmação científica de algo que nunca questionei. Esperava que isso finalmente colocasse um ponto final na estranha conspiração de adoção de Vanessa e nos permitisse superar todo esse fiasco. Decidi mostrar os resultados a Vanessa antes de contar ao resto da família. Achei que isso daria a ela a chance de admitir seu erro e, quem sabe, pedir desculpas por todas as acusações e tentativas de sabotagem. Isso foi um erro. Quando mostrei os resultados de DNA a Vanessa, ela os encarou por um tempo, sem dizer nada. Então começou a fazer perguntas detalhadas sobre o processo de teste. Onde eu pedi o kit? Como enviei minha amostra? Tinha certeza de que o laboratório não confundiu as amostras? Alguém mais manipulou meu kit de teste? Expliquei que pedi o kit diretamente do site da empresa, enviei a amostra eu mesmo e acompanhei todo o processo para garantir que não houvesse contaminação ou erro. Os resultados eram inegavelmente precisos. Vanessa respondeu me acusando de adulterar os resultados. Argumentou que eles não podiam ser válidos porque ela sabia que eu não era filho biológico do papai. Insistiu que eu tinha encontrado uma maneira de manipular o processo de teste. Perguntei que evidências ela tinha para acreditar que eu não era filho do papai, e ela começou a listar coisas completamente aleatórias. Ela mencionou que eu seguro o garfo de forma diferente do papai. Disse que minha risada parece forçada quando estou com parentes e acredita que sempre fui muito ansioso para me encaixar na família, o que prova que não pertenço de verdade. Esse é um raciocínio absolutamente louco. Ela está transformando comportamentos humanos normais em evidências de uma grande farsa sobre minha origem. Mas as coisas pioram. Vanessa decidiu que todos na família deveriam refazer os testes de DNA em uma instalação diferente. Ela afirma não confiar na empresa que contratamos e acredita que devemos buscar uma verificação independente dos dados com outro provedor de testes. Ela tem contatado membros da família individualmente para propor sua ideia. Explica que os testes de DNA podem ser imprecisos e que os resultados devem ser confirmados por diferentes laboratórios. O aspecto mais manipulador é a forma como ela apresenta a situação para o papai. Ela não está dizendo a ele que acredita que sou adotado ou que tentou sabotar meu teste original. Em vez disso, ela se apresenta como uma pesquisadora meticulosa, preocupada em garantir que nosso projeto genealógico familiar contém as informações mais precisas disponíveis. O papai acha isso razoável. Ele não sabe da teoria de adoção da Vanessa nem da tentativa de sabotagem. Então, para ele, parece apenas o cuidado minucioso da Vanessa com o projeto de genealogia. Ele concordou em fazer outro teste e convidou outros membros da família para participar da investigação ampliada. Vanessa já comprou kits de teste adicionais de outra empresa e está organizando novamente o processo de coleta, o que me preocupa, considerando sua tentativa anterior de sabotagem. Desta vez, vou garantir que o papai esteja presente quando eu fornecer minha amostra, e vou fotografar o kit selado para registrar a cadeia de custódia.
O que me irrita é que sei que os novos resultados apenas confirmarão o que já sabemos. Farei o teste como filho biológico do papai novamente, porque é quem eu sou. No entanto, Vanessa parece convicta de que um laboratório diferente produzirá resultados que sustentem sua teoria de adoção. Estou começando a suspeitar que Vanessa desenvolveu algum tipo de transtorno mental relacionado à minha filiação. Ela criou essa hipótese conspiratória e agora rejeita qualquer informação que a contradiga. Quando a realidade não se alinha com suas crenças, ela conclui que a realidade está errada. Estou tentado a contar tudo ao papai, mas temo que ele não acredite em mim. O comportamento de Vanessa parece tão sensato à primeira vista que minhas acusações podem soar como delírios paranoicos. Ela também foi cuidadosa ao não expressar sua teoria de adoção explicitamente na frente do papai. Acredito que meu melhor plano é prosseguir com uma segunda rodada de testes e deixar os dados falarem por si mesmos. Quando o novo laboratório confirmar que sou filho biológico do papai, Vanessa terá que enfrentar a verdade de que vários testes independentes produziram o mesmo resultado. Todo esse cenário passou de incômodo a verdadeiramente preocupante. Não estou mais lidando apenas com rivalidade entre irmãos ou preocupações com herança, acredito que Vanessa está enfrentando uma crise psiquiátrica e está obcecada em provar que não sou parte da família. Atualização 4. Contei tudo ao papai, e Vanessa não faz mais parte da minha vida. Tudo isso explodiu de maneiras que eu nunca esperei, e, para ser honesto, estou aliviado por ter acabado. A segunda rodada de testes de DNA produziu resultados idênticos aos da primeira. Chocante, eu sei. Continuo sendo filho biológico do papai, geneticamente conectado a todos os nossos parentes, com os mesmos marcadores de ancestralidade. Os resultados foram praticamente cópias do meu primeiro teste. Quando Vanessa foi confrontada com dados idênticos de 2 laboratórios independentes, eu esperava que ela finalmente aceitasse a realidade, mas ela dobrou a aposta como nunca. Ela imediatamente começou a pesquisar taxas de precisão de testes de DNA, descobrindo relatórios obscuros sobre falhas laboratoriais. Ela passou a afirmar que ambos os laboratórios cometeram o mesmo erro ou que havia algum tipo de contaminação sistêmica afetando especialmente minhas amostras. No entanto, ela chegou a um ponto de ruptura quando começou a contatar outros membros da família diretamente com sua teoria de adoção. Antes, ela mantinha suas dúvidas relativamente escondidas, mas, após os resultados da segunda rodada confirmarem que sou filho do papai, ela aparentemente decidiu que a sutileza não era mais uma opção. Ela ligou para nosso primo Ethan e expressou sérias dúvidas sobre minha origem, acreditando que o papai estava se iludindo sobre ter um filho biológico. Pediu a Ethan que a ajudasse a convencer o papai a solicitar uma terceira rodada de testes em um laboratório que ela mesma escolheria e supervisionaria. Essa conversa deixou Ethan completamente confuso. Ele imediatamente ligou para o papai e disse que Vanessa parecia estar tendo um colapso em relação ao DNA da família e fazendo afirmações estranhas sobre eu ser adotado. O papai me ligou logo em seguida e perguntou o que diabos estava acontecendo. Percebi que não podia mais impedir Vanessa de agir de forma descontrolada. Ela passou a envolver a família estendida em seus delírios, e o papai merecia saber o que sua filha estava fazendo. Contei tudo a ele. Os meses de comentários suspeitos e insinuações de adoção, bem como sua manipulação do projeto genealógico familiar, eram tentativas de revelar minha suposta paternidade falsa. O papai ouviu tudo em absoluto silêncio. Quando continuei, houve uma longa pausa, e então ele disse, ela está tentando provar que você não é meu filho. Por que ela faria isso? Expliquei que estava relacionado à atualização do testamento dele, e que Vanessa parecia estar tentando me excluir da herança. O papai ficou muito quieto e disse que precisava falar com Vanessa imediatamente. O confronto com Vanessa não foi bem. O papai a chamou à sua casa e perguntou diretamente se ela estava duvidando da minha filiação e tentando provar que eu era adotado. Vanessa inicialmente negou, mas quando o papai mencionou a sabotagem do teste de DNA e suas ligações para membros da família, ela percebeu que não adiantava mais mentir. Ela admitiu que não acreditava que eu fosse filho biológico do papai e que vinha tentando provar isso há meses. Disse que estava protegendo os interesses do papai e garantindo que sua herança fosse para seu filho legítimo. Ela afirmou que fazia isso por amor e lealdade ao pai. O papai perguntou que evidências ela tinha para acreditar que eu não era seu filho, e Vanessa começou a repetir os comentários absurdos que já havia feito comigo. Também mencionou algumas memórias de infância que, segundo ela, eram incompatíveis com eu ser seu filho biológico. O papai disse a ela que suas provas eram completamente ridículas e que ela estava tentando destruir a relação de seu irmão com a família com base apenas em suposições obsessivas. Ele afirmou que estava envergonhado de suas ações e não conseguia entender como ela se convenceu a ser tão cruel. Vanessa caiu em lágrimas e insistiu que estava certa sobre mim, que os testes de DNA estavam errados e que o papai estava sendo enganado. Ela pediu que ele fizesse mais uma rodada de testes em um laboratório que ela mesma verificaria e supervisionaria. Foi quando o papai perdeu a paciência. Ele disse a Vanessa que ela estava louca e que sua obsessão em provar que eu não era seu filho havia prejudicado irreparavelmente nossa família. Ele afirmou que não podia mais confiar nela e que não a queria por perto até que ela buscasse terapia profissional para lidar com os problemas psiquiátricos que estavam causando esse comportamento. Vanessa saiu da casa do papai naquele dia e não se comunicou mais comigo nem com ele desde então. Ela bloqueou meu número de telefone e minhas contas nas redes sociais. Também parece que bloqueou o papai, porque ele diz que suas ligações vão direto para a caixa postal e suas mensagens não são entregues.
O papai continuou questionando por que eu não o avisei sobre o comportamento de Vanessa antes, e respondi que esperava que ela recobrasse o juízo e não queria causar um tumulto familiar por algo que parecia paranoia passageira. Mas o papai disse que estava aliviado por eu finalmente ter contado a verdade, porque o comportamento de Vanessa estava escalando e poderia ter piorado se não fosse controlado. O papai decidiu que Vanessa precisa de ajuda psicológica profissional antes que ele possa considerar manter um relacionamento com ela novamente. Ele disse a ela, por meio de outros membros da família, que pagará pela terapia se ela estiver disposta a enfrentar o que está motivando esse comportamento, mas que não permitirá mais contato até que ela admita que sua teoria de adoção era delirante. Quanto a mim, terminei com Vanessa para sempre. Não me importo se ela buscar ajuda ou admitir que estava errada. Ela passou meses tentando minar meu vínculo com meu pai e me separar da minha própria família. Tentou fraudar enviando amostras de DNA falsas em meu nome. Ela envolveu membros da família estendida em sua campanha contra mim. O papai me disse que está reconsiderando vários aspectos do planejamento de sua herança. Ele não me deu detalhes, mas acredito que o status de herança de Vanessa mudou drasticamente. Ele afirmou que confiança e lealdade são fatores significativos na forma como ele enxerga o legado familiar. Entendo que algumas pessoas acham que eu deveria perdoar Vanessa se ela buscar ajuda e se desculpar, mas não estou interessado em reconciliação. Certas traições são profundas demais para superar. Ela tentou me apagar da minha própria família. Isso não é algo que eu possa esquecer. E aí? O que você faria nessa situação? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever para não perder as próximas histórias. Cada inscrição de vocês ajuda demais o canal a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima!